Hoje temos a honra de receber o doutor Adriano Rocha. É um advogado especialista em direito militar, ex-cabo armamentista da Marinha do Brasil. E com 12 anos de serviço, ele enfrentou não só perseguições, que é o que a gente denuncia aqui direto, e agora ele dedica a sua carreira como advogado na defesa do direito dos militares de patentes inferiores, né, que é os praças. Doutor Adriano promete hoje, nesse episódio, trazer à tona denúncias alarmantes contra a Marinha do Brasil, revelando a realidade que poucos conhecem. Prepare-se, né? Porque hoje é mais uma entrevista polêmica do Portal do Gida, mais uma entrevista onde vai trazer muita repercussão e a gente sempre trazendo à tona tudo aquilo que está escondido, porque a grande imprensa não mostra e que não sei por que eles não gostam de falar. Então quero ter a honra de receber o doutor Adriano. Tudo bem, doutor? Como é que está essa força? Querido, obrigado. Eu que agradeço, me sinto lisonjeado com o convite, né? E parabéns pela sua coragem. A coragem é a marca de um homem de honra. Então, eu considero que você é um homem de honra, um homem de coragem. Eu quero parabenizar você, né, pelo seu serviço prestado à sociedade. E eu estou aqui nessa condição de prestar um serviço à sociedade. Eu não faria isso se eu não tivesse isso como uma missão. Então, assim como um pastor hoje morre pregando o evangelho e não nega a sua fé, eu não nego o meu chamado. Eu acredito que Deus me chamou para lutar contra várias covardias e não tenho medo de falar. Se eu morrer fazendo isso, para mim é uma honra. Vou receber lá o pai de braço aberto, que ele me chamou para fazer isso. Então, vamos para cima. Adriano, vamos começar logo com o pé na porta, que aqui a gente não tem meio termo, não. Aqui o bagulho é doido. E vamos logo. Cara, já me conta aí, qual foi a maior denúncia que você fez contra a Marinha e qual foi a repercussão disso? Então, cara, na verdade eu tenho feito muitas denúncias, né, e isso aconteceu de uma forma inusitada na internet, porque eu já vinha tendo violações de prerrogativas, né, reiteradas no exercício da minha função. Então, a covardia e o abuso na Marinha é algo histórico, é algo que vem lá dos idos de 1910, com o João Cândido Felisberto, a quem eu rendo as minhas homenagens. Ontem foi dia do marinheiro, eu gostaria de honrar aqui o João Cândido, o cabo Lucas Gonçalves, né, que atentou contra a sua vida na base naval do Rio de Janeiro no ano de 2019, né, e todas aquelas praças que sofrem as agruras dos abusos e das perseguições. Mas eu tenho corriqueiramente denunciado abusos e violações contra a pessoa do advogado. Por quê? Quando se viola a prerrogativa de um advogado, quando se abusa de direito elementar inerente à advocacia, não é a pessoa deste advogado que está sendo vilipendiado, que está sendo humilhado, que está sendo tolhido no seu direito de exercer o seu mistério, né? Como disse você, a sua vocação, né? Essa é a minha vocação, defender aqueles que precisam de justiça. Mas na Marinha isso tem sido algo cíclico, sistêmico, reiterado, e não apenas comigo, mas com outros advogados. Então hoje eu quero até saudar os colegas, né, da Confraria do Direito Militar. São mais de uma dezena de advogados de diversos lugares do país que estão se unindo para se insurgir contra esses abusos, contra essas arbitrariedades, contra essas violações de prerrogativas. Mas eu vou falar também um pouco, né, à medida que a gente for trocando essa ideia aqui, vou falar sobre os abusos contra os militares, esses que são os meus clientes, e eu tenho abusos dos mais terríveis para citar aqui, né? E quando eu falo, a gente está aqui para falar a verdade, a gente está aqui para falar de coisa que a gente tem conhecimento, e por mais que as autoridades abusivas queiram mentir, queiram distorcer fatos, perverter o direito e a justiça, eu quero dizer para os senhores, autoridades abusivas, vocês não me calarão, eu sou incansável em atuar no exercício da advocacia para fazer justiça em defesa daquele que está sofrendo as agruras de todo e qualquer abuso, quer seja nas Forças Armadas e Auxiliares, e principalmente na Marinha do Brasil, que eu conheço de dentro, porque passei 16 anos lá, né, e desses 16 anos eu passei 3 anos dele bastante vulnerável. Você acha que a Marinha coibir o direito dos advogados é uma forma de não ser exposto ali o que os praças passam dentro da Marinha? Não, eu não acho. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Infelizmente, a autoridade naval abusiva, né, abusadora, e eu ouso dizer que 90% delas são abusadoras justamente por causa dessa idiosincrasia histórica, né? Isso vem desde os idos de 1910.
né? Quando João Cândido se insurgiu, né, na revolta da Chibata, na verdade ele não foi um insurgente rebelde que se insurgiu contra a hierarquia e disciplina, como se quer fazer transparecer, né? Como o comandante da Marinha, né, o atual Marcos Olsen, disse que os insurgentes foram abjetos marinheiros. Ora, não se pode criminalizar a estuprada quando ela denuncia ou se insurge contra um estupro. Na verdade, tem uma vítima e tem um algoz. E, nesse caso, a oficialidade da Marinha eram os algozes que submetiam os marinheiros a toda sorte de injustiças e até de tortura física, porque eles eram submetidos a chibatadas, né, no ano de 1910, até o ano de 1910, e foi nesse contexto que João Cândido se insurgiu, houve aquela revolta da chibata que, infelizmente, ceifou a vida de alguns oficiais, mas ele agiu num contexto de legítima defesa pela salvaguarda da sua vida e também dos outros militares que estavam sofrendo aí toda essa crueldade, toda essa desumanidade, todos esses atos vis, né, em 1910. E hoje eu quero dizer para você, né, e para a sua audiência, para a nossa audiência, né, para aqueles que estão nos assistindo, que a chibata hoje é outra, né? A chibata hoje é velada, a chibata hoje é moral, a tortura hoje é psicológica. Isso aconteceu comigo, eu vou falar aqui dentro daquilo que a gente for trocando aqui de informações, mas eu vejo isso acontecer estando do lado de cá, no contexto da advocacia. E por que não se quer o advogado dentro das organizações militares? Por que querem cercear o advogado de defender de forma nítida, de forma objetiva, o seu cliente no alto de uma sindicância, de um IPM, né? É justamente para se desenhar aquilo como sempre foi feito, para não se achar o culpado de determinados fatos, mas se achar um culpado. Eu tenho diversos casos de gente que foi apontada como culpado e, graças a Deus, a gente tem conseguido aí lograr êxito no sentido de trazer a verdade dos fatos à tona e conseguir tirar aquele militar que está sendo imputado, que está sendo covardemente acusado daquele cenário de um crime que ele não cometeu. Doutor, aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, não sei se você conhece, a gente tem alguns jargões que demonstram um pouco dessa luta contra o sistema, né? O primeiro foi do filme Tropa de Elite, onde ele fala o sistema é brabo, né? Para não falar o palavrão aqui. E tem um jargão aqui dentro da Polícia Militar que fala assim, ó, não mexa na tartaruga em cima do muro, porque se alguém colocou lá, que ela tem dono. Isso traz uma alusão aos esquemas corruptos de grandes oficiais que, quando praça tenta mexer, ele é retalhado, né? E a gente sabe que hoje todo mundo que enfrenta esse sistema de frente sofre graves retaliações. Eu quero saber do senhor o seguinte: até que ponto você está disposto a pagar esse preço de bater de frente com esse sistema, de bater de frente com um sistema grande de oficiais, um sistema corrupto, que tenta ali sempre oprimir a galera de classe hierárquica ali mais baixa? Então, Gida, eu costumo dizer, eu também tenho um jargão: quem nasceu para João Batista não tem medo de perder a cabeça. E o meu chamado é um chamado profético. Eu não fui chamado por homem nenhum. Eu não tenho pedigree, eu não tenho pai advogado, meu pai é um operário, quem eu respeito muito, né? Inclusive trabalhou durante anos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, eu ia para lá quando era pequeno, né? Ilha das Cobras. Ilha das Cobras, exatamente. Minha mãe, uma dona de casa, né? Meu pai nordestino, com muito orgulho, sou filho de pais nordestinos que vieram para cá para melhorar de vida, criou 3 filhos, dos quais eu sou o mais velho, num contexto de pobreza. Fui criado num ambiente bem pobre ali de São Gonçalo, divisa com Itaboraí, né? Um bairro bem pobre, mas fui criado com dignidade, aprendi valores os quais eu não negocio. Então, meu irmão, esse que vos fala está pronto, depois de 20 anos de ter sofrido as agruras, das perseguições, das torturas físicas e psicológicas, depois de ter enfrentado a desgraça da depressão, que muita gente não compreende pelo fato de não ter vivido, de ter passado pela unidade integrada de saúde mental e ser ali consultado durante 2 anos, eu sei de muita coisa, eu já vi muita coisa, estou vendo agora do lado de cá, o sistema está sentindo a pressão daquilo que eu estou fazendo, né? Eu respeito as autoridades, eu sei o que é o princípio da autoridade, eu respeito de forma muito clara, muito nítida, o princípio da hierarquia e disciplina. Esses são princípios
constitucionais basilares que norteiam as Forças Armadas e as Forças Auxiliares. Mas não há que se falar, em nome da hierarquia e disciplina, se abusar daquele menos favorecido, daquele hierarquicamente inferior e vilipendiar, humilhar, abusar, torturar. E a Marinha, né, sobretudo, tem esse modus operandi de fazer um militar excelente ser transformado no marginal da noite para o dia. Então eu quero dizer para os senhores oficiais abusadores, os senhores não terão sossego no que depender deste advogado. Os senhores não dormirão no que depender deste advogado. Existe uma força que me move, existe um espírito dentro desse peito que eu estou batendo aqui. Então, enquanto este advogado viver, vocês, abusadores, não terão sossego. Você foi abusado dentro da Marinha no teu período de serviço lá? É por isso que você tem tanta indignação por esse tema? Exatamente, cara. Então, eu percebo desde pequeno, eu sempre fui avesso à injustiça, né? Então, isso faz parte desse meu chamado, dessa minha vocação. Então, eu sofri muitas injustiças ao longo do tempo. Eu quero deixar muito claro, não há mágoa, não há ressentimento, não há nenhum tipo de sentimento dentro de mim que não seja a leveza de quem ama, a leveza de quem sabe amar. Mas você tocou num ponto nevrálgico, indignação. Quando eu vejo injustiça, eu me indigno. E é movido por essa indignação que eu vou trabalhar para que a justiça se estabeleça. Então, hoje eu tenho alguns casos em mãos, né? Eu não vou citar aqui até porque estão em andamento, mas são casos de justiça grosseira. E eu tô... Que você foi vítima dentro do sistema? Qual foi o caso de perseguição, ou qual foi o caso mais emblemático que você passou? Eu vivi, beleza. Então, esse que eu tô falando são casos que eu tô atuando como advogado, são vários deles que eu quero saber da sua história. Assemelha. Beleza. O que causou essa indignação? Qual foi o caso assim, mais bizarro que você viveu dentro da Marinha que tornou você nesse cara hoje tão ali guerreiro na luta contra essas injustiças? Beleza, vamos lá. Então, até os 10 anos de efetivo serviço na Marinha do Brasil, né, até os 10 anos de serviço, tudo transcorria bem, né? Eu estava bem, vivia embarcado a maioria do tempo. As minhas avaliações semestrais eram normais, né? De alguém que poderia ascender a carreira de forma normal. Sim. Até que, né, como eu disse, de um dia para a noite, o militar exemplar pode ser transformado no marginal. Eu me deparei com um comando... Você foi transformado no marginal? Para a Marinha, sim. Para a Marinha, sim. Isso tá... Na versão da Marinha. Na versão da Marinha. Não no pessoal do cara, né? Não. Muito pelo contrário, eu nunca cometi crime nenhum, isso ficou provado. Inclusive, né, eu quero dizer para os senhores que o mundo gira, né? O mundo dá voltas, Gidas. Né? O mundo dá voltas. É nesse contexto que eu vou dizer para você. O comandante que me perseguiu, né? O comandante que quis imputar a mim coisas que eu jamais fiz, né? E isso é provado à medida em que os autos foram arquivados, à medida em que não houveram, né, nenhum tipo de condenações. Né? O comandante que tentou me colocar no cenário de um crime, né, ele foi condenado. Ou seja, eu costumo falar muito sobre a teoria do espelho de Jacques Lacan. Eu te olho por aquilo que eu carrego. Então, esse comandante, eu vou dizer o nome dele aqui, Elídio Fernandes Filho. Esse comandante é um criminoso condenado pela Justiça Federal por ato de improbidade administrativa. Eu, na época, era um armamentista, não tinha nenhum tipo de acesso a qualquer tipo de burocracia e tal, mas ele quis me criminalizar. E aí, no âmbito daquela OM onde eu estava servindo, né, um navio da Marinha Brasileira, onde se existe abuso, se existe mordaça. Ele reuniu a tropa, né? Ele colocou uma pecha em mim e em outros militares, né? Essa pecha de marginal, né? E nós tivemos que trabalhar para provar a inocência. O ônus é de quem acusa. Ele desenhou um inquérito, né? Por isso que eu falo de forma muito objetiva, muito clara. Ele desenhou um padrão, ele proibiu o advogado de entrar na OM. Eu tenho um dossiê da inteligência, né? Um dossiê feito por ele, né? Por essa autoridade, né? O comandante Elídio. Tá vivo ainda, é idoso, respeito a idade dele, mas não respeito ele enquanto autoridade da Marinha, porque foi um dos caras mais abusivos que cruzaram o meu caminho. E nesse contexto, ele fez de tudo. E ele disse para mim, na frente de 2 pessoas, na frente de 200 pessoas, em média, que era a tripulação daquele navio, ele disse que iria expulsar da Marinha uma suposta quadrilha que tinha a bordo. E naquele momento, eu, como militar na ativa que era, me enquadrei, né? Cabo fulano de tal, permissão para falar.
né? Ele acabou de fazer a fala dele, dizendo que havia criminosos a bordo, e eu falei, comandante, o senhor acabou de abrir uma sindicância e o senhor já está me condenando? Eu quero dizer para o senhor que eu sou um cara de família, que eu sou um cara honrado e que isso que o senhor está dizendo não condiz com aquilo que sou. Então veja você que mesmo no âmbito castrense, enquanto militar da ativa, eu tive coragem para me insurgir dentro da hierarquia e disciplina contra aquele fato criminoso do comandante que já tinha me pré-julgado, já tinha me condenado e fez de tudo para me condenar, não só a mim, mas os outros que faziam parte daquele contexto à época, né? Isso ocorreu em 2001, mais ou menos, e foi depois disso, irmão, depois de ter começado muitas perseguições, ele meio que deu uma freada nas perseguições à minha pessoa, direta, as perseguições diretas, mas puniu muitos militares, cabelo grande, não sei quantos dias de prisão rigorosa. Naquela época, algumas coisas eram pior naquela época, hoje já estão melhores, mas existem coisas piores também nos dias de hoje, eu posso explicar um pouco sobre isso. Mas as perseguições foram claras, e depois daquilo, por onde eu passei, eu só tive poucos tempos de paz, né, dentro da força, porque eu estava marcado como alguém marginalizado, né? Mas a grande questão é que eu venci, né? Eu superei esses traumas, eu venci a depressão pós-traumática por conta desse evento, eu perdi minha promoção de sargento, mas naquela época eu entendi que estava perdendo, mas existem coisas que acontecem que, na verdade, são perdas para a gente ganhar lá na frente. Então, se eu não tivesse enfrentado tudo que enfrentei, não tivesse vencido tudo que venci, eu não estaria sendo hoje o advogado que sou para os meus clientes. Dificilmente a gente vê um soldado da Marinha se levantando contra situações assim como você fez, né? Porque ele sabe que ele vai sofrer várias repressões lá. Você acha que essas ações dos militares, dos oficiais com os praça, é uma forma de calar o pessoal, colocar aquele medo para que ele não possa denunciar? Porque a gente está falando de abuso que perdura ali durante anos, que agora estão se levantando pessoas com coragem ali de expor toda essa situação. Será que isso pode trazer mais medo para o praça ou essa sua atitude pode trazer ali aquela motivação para o cara realmente abrir a boca e falar tudo que ele sofre, mesmo sofrendo tanta perseguição? Então, cara, eu costumo dizer que o abusador ele não para. O abusador ele precisa ser parado. Então eu já quero deixar claro aqui que muitos desses abusadores eles serão parados na força da lei, né? Eles serão parados na força legal, na força das atitudes legais por parte de defensores, por parte de gente que vai atuar na mídia, por parte de pessoas que estão sendo levantadas justamente para se insurgir contra esses abusos e contra esses crimes cometidos no âmbito da Força Naval e que durante muito tempo ficou sob o manto da obscuridade, debaixo dos tapetes imundos, né, das forças militares e, sobretudo, da Marinha do Brasil, da qual nós estamos aqui dando ênfase. Mas o que acontece? Onde tem abuso, tem mordaça. E eu já tenho sido a voz daqueles que sofrem, daqueles que perecem. Eu recebo centenas, né, de mensagens, dezenas, centenas de mensagens, doutor, pelo amor de Deus, não para, continua, né? Eu tenho feito enquetes aqui, dizendo, tá surtindo efeito? Um percentual diz, olha, tá surtindo, outros dizem, olha, tá muito, outros não, ainda falta muito. Mas eu quero dizer para os senhores que nós estamos no começo de uma jornada. Então, você que se sente perseguido, aviltado, humilhado, você que tem tido as suas avaliações reduzidas, né? Naquele ato de covardia, sem uma plausibilidade, sem nenhum fator motivador, só por causa de questões pessoais, você não está sozinho. E eu serei a voz dos senhores aonde eu estiver. E quero, inclusive, parabenizar os marinheiros pela data de ontem. Eu postei um vídeo nas minhas redes, né, pela data de ontem, data magna, Dia do Marinheiro. E agradecer, né, os abraços, a solidariedade, sobretudo das praças, né, veteranas, das praças reformadas. Quando eu chego nos ambientes navais onde tem praças reformadas, aqueles que não estão mais sujeitos às sanções dos regulamentos disciplinares, esses vêm me abraçar, me beijar, tirar fotografia, né? Então eu sei que há uma tropa que sequer me segue aqui, né, justamente por causa das arbitrariedades, por causa das ilegalidades. A inteligência da Marinha talvez não tenha tanto trabalho assim, então tá
perseguindo, né? Tá aqui vendo quem comenta, quem curte, quem compartilha, né? Inclusive eu tenho sugerido, faça uma conta extra para você me seguir, né? Isso não há crime nenhum em fazer isso, né? Bota lá, pô, Pai da Silva, João dos Santos, João Cândido 02, fã do Gida, né? Faz um perfil desse, me segue, comenta, faça denúncias, porque nós vamos buscar e vamos dar voz àquele que está amordaçado. Então, muita gente fala assim, eu tenho isso porque aquelas pessoas que são amantes, né, da Marinha, eu até respeito essas pessoas, eu sou amante de algumas coisas, de alguns valores, de alguns princípios, mas muitos deles falam assim, eu discordo porque tudo que eu tenho foi a Marinha que me deu. Esse é um pensamento completamente equivocado, retrógrado, né? Você tem porque você trabalhou, você tem porque você passou num concurso, porque você chegou ao oficialato vindo da praça, você chegou, né? Enfim, porque você fez por onde, né? Se hoje eu sou um advogado, pós-graduado, se eu tenho minhas especializações, é porque eu corri atrás. A OAB não foi lá na minha casa me entregar carteira, né? Eu fui atrás, obviamente, entendo que há sobre mim a bênção de Deus naquilo que eu faço, naquilo que eu coloco a mão, e até na desgraça eu vejo graça, Gida. Por quê? Com certeza, se eu não tivesse vivido tudo que vivi, eu não seria a pessoa que sou hoje, amadurecida, maturada e pronta para combater o bom combate. Verdade. Mas, doutor, existe hoje um canal de denúncia ali dentro da Marinha, onde o praça possa denunciar esses abusos de forma que ele não seja perseguido, como uma corregedoria da polícia ou algum outro departamento que isso aconteça, ou não? Irmão... Ele tem que denunciar pro próprio abusador? Isso aí só acontece na história da carochinha, né? Isso aí você vai denunciar o seu algoz pro coleguinha dele e nada vai acontecer. O fato é esse. Né? Não existe um departamento independente para apurar isso? Meu irmão, não acredito nisso, nunca vi isso funcionar, né? Inclusive acontecem situações... das mais bizarras possíveis, de laudos de conveniência, no que tange aos médicos. Infelizmente, eu entendo que o médico está ali, às vezes, de passagem, né? E ele é submetido, né, a esse manto da suposta hierarquia e disciplina, recebe a ordem legal e faz. Né? Então, assim, eu tenho... provas cabais de laudos dados por conveniência, e não apenas um, né? Então, e isso aí eu sei que é por conta de autoridade abusiva que dá ordem, que dá comando, que fala, e o médico ali apavorado de estar dentro daquele sistema, né? Às vezes um RM2, o médico da reserva que está querendo só ir embora, ele acaba cumprindo uma ordem legal. Enfim, então eu não vejo possibilidade de mudança pelo próprio órgão. Imagina, né? Você é um abusador, você faz parte de uma rede de gente abusadora e quem vai receber a notícia é um abusador ou alguém que está sob o manto do abuso. E volto a dizer, existe uma parcela da oficialidade que são homens bons, que são homens honestos, idôneos, homens de honra. Eu conheci vários deles, né? Esses dias eu fiz um vídeo sobre o Almirante Campos, foi o SGM no governo passado, né? Eu não falo de política, minha questão é direito, justiça e equidade, mas eu preciso dar honra a ele, porque o Almirante Campos, né? Ele foi capitão-tenente no navio em que eu servi, foi meu primeiro encarregado, eu tinha 16 para 17 anos quando comecei a trabalhar com ele. Era um homem extremamente rigoroso no que tange a hierarquia e disciplina, era um homem que não se esquivava de fazer o correto e de fazer cumprir o correto. Mas eu nunca vi esse homem abusar de ninguém. Então, quando eu falo de abuso, eu falo de perpassar todos os limites do razoável para se perseguir alguém, para se humilhar, para submeter o militar ao vexame ou até mesmo para tirá-lo da Marinha. Então não é uma generalização, né? Existe é igual toda instituição tem ali uma parte da banda podre, mas você acha que o sistema hierárquico militar contribui para isso, para esse abuso e para o silenciamento dos praça? Então, cara, não é uma generalização, mas também não é uma coisa que acontece no senso comum, né? Como eu sempre digo, abuso vai acontecer na Havan, lá por parte do gerente, vai acontecer no McDonald's, na Casa Bahia, qualquer outra instituição, em qualquer esfera, né? Agora, grandes pensadores dizem que onde se tem poder, se tem abuso. Agora, no contexto da Marinha, isso faz parte de um padrão, né? O padrão da Marinha é um padrão abusador, né? E aí eu gostaria de saudar
o tenente Cardoso, né? Tenente Márcio de Abreu Praça Cardoso, ele foi um tenente de carreira da Marinha. Ao se despedir da Marinha, ele escreveu uma carta. Essa carta está no meu perfil aí do Instagram, eu.Adriano Rocha. Você pode acessar lá, tá a carta na íntegra, ele escreveu. Essa carta foi uma carta de despedida. Naquela época não se tinha o WhatsApp, não se tinha os mecanismos de internet que tem hoje. Ele lançou num grupo ele lançou por e-mail para alguns colegas de turma dele, né? E ele faz denúncias ali de forma muito sutis, ele muito discreto, né? Eu nunca conheci, né? Provavelmente ele já deve ter assistido meus vídeos. Meu sonho é tomar um café com ele, mas ele tá numa condição que, segundo eu ouvi dizer hoje, diferente, então não quer aparecer, não quer nem falar mais dessas coisas, né, segundo eu ouvi dizer, mas fato é que ele fez umas denúncias, né, e o intuito dele era modificar o sistema. Ele falou, eu tô saindo porque eu entrei aqui em detrimento de uma carreira na UF de engenharia, eu abri mão daquela carreira para ser militar porque entendi era uma carreira mais promissora, uma carreira de segurança, uma carreira imponente socialmente, mas aí quando eu cheguei no oficialato, quando eu cheguei na OM como oficial, eu percebi, né, como diz a música, como diz o poeta, entrei de gaiato no navio. Se acontece isso com o oficial, irmão, imagina com cabo, imagina com soldado fuzileiro, imagina com a praça, com marinheiro de baixa patente. Na sua visão e na visão desse oficial, o que teria que mudar para que isso não acontecesse mais? Qual seria a mudança? Qual seria a solução? Rapaz, as mudanças precisam ser... As mudanças, tanto na visão dele, da carta dele, quanto na minha, as mudanças são simples. Mas elas se tornam complexas à medida em que os abusadores não mudam o paradigma. Né? Você quer ver uma coisa? Os senhores que responderam na minha enquete, né, que não estão acontecendo mudanças, já estão acontecendo. Né? E eu agradeço aqui aos meus colegas da Confraria do Direito Militar mais uma vez, né, sobretudo a doutora Bianca, a doutora Esther, o doutor Caman, enfim, todos aqueles que ali estão, porque nós protocolamos, a Confraria do Direito Militar protocolou um requerimento junto ao Conselho Federal da OAB, fazendo a denúncia da gravidade dessa dinâmica. Né? A Constituição Federal vai dizer que a advocacia é indispensável à administração da justiça. Então não há que se falar de um advogado sem pedido de ingressar numa OM, quando isso consta numa lei federal, no Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 1994. Ou seja, nós temos prerrogativas de função, nós podemos adentrar em todo e qualquer órgão público, mas a Marinha, ela se acha um órgão à parte. Então, não raras vezes, o que se ouve da oficialidade da Marinha? Doutor, na Marinha, a ordem interna tal, doutor, na Marinha, na OM tal, o regimento interno. Meu irmão, não há que se falar em norma interna de lugar nenhum, não há que se falar em regimento interno de lugar nenhum, quando se tem normas federais, quando se tem leis que estão ali num patamar, né, de lei federal, quando se fala de Constituição Federal. Né? O artigo 37 da CF vai dar ali todo o paradigma para os atos administrativos, que devem possuir princípios, devem ser baseados em princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros tantos, né? Proporcionalidade. Então, a Marinha precisa entender, né? Os senhores oficiais superiores, oficiais generais, o comandante da Marinha, do Exército, da Força Aérea, dos bombeiros militares, das polícias militares, todos os senhores precisam entender que existem leis no país e essas leis precisam ser obedecidas por todos. Um regulamento, então, não sobrepõe a lei? Quando se fala de regulamento, né, regulamento disciplinar, né? Regulamento interno. Não, regimento interno não se sobrepõe à lei, óbvio que não. Uma norma interna não se sobrepõe à lei. Na Marinha, muitas dessas normas estão dissonantes do ordenamento jurídico pátrio e até da Constituição Federal. Né? Então, eles cometem esses atos, alguns dizem, eles têm desconhecimento. Não tem, irmão. É o ânimos de abusar, né? Porque o oficial que está me atendendo ali, ele sabe. Tem ali aqueles que assessoram o comando, só que eles não querem que o advogado entre. Só que eu vou dizer para os senhores, essa batalha aí os senhores vão perder, porque o advogado, não apenas esse, mas qualquer advogado que for acionado pelo soldado Juquinha, pela cabo Mariazinha, ou qualquer outro aquele que estiver sofrendo das agruras, das opressões, das perseguições e dos abusos de autoridade, esses advogados entrarão nas OMs.
eu estou disposto a dar a minha vida por isso, ô Gida. Então, será que esse é o principal motivo que eles estão proibindo e limitando os poderes dos advogados dentro da Marinha? Sim, com certeza. Porque eles podem mudar situações ali onde eles estão usando um regulamento, de repente até inconstitucional, de uma forma inconstitucional, é isso? Sim, exatamente. Ferindo Constituição, ferindo o ordenamento jurídico pátrio, né? E aí, em nome, eles maquiam as coisas. Você quer ver uma coisa? Eu fiz gravações de algumas violações de prerrogativa. Meu ânimo era de entrar na OM e gravar militar em serviço? É óbvio que não. Mas à medida em que eu estou sendo violado nas minhas prerrogativas, meu irmão, como que eu vou provar isso? Como que eu provo isso? Então, durante muito tempo, eu quero pedir perdão a todos aqueles que nos primeiros anos da advocacia eu negligenciei isso que eu vou falar agora. Eu me permiti entregar meu equipamento celular quando era cobrado por comandantes de bases, por comandantes de OMs. Eu me acovardei durante um bom tempo. Só que Mas calma aí. Os oficiais pediram seu celular para quê? Então, o que acontece? Isso aqui é uma extensão do meu escritório. Existem normas internas da Marinha. Você chega no hospital, irmão. No hospital tá cheio de placa. Proibido celular, proibido celular, proibido celular. Quem não quer coisa na luz é porque tá vivendo nas trevas. Quem quer viver nas trevas é porque tá fazendo coisa errada. Mas isso diante da lei é permitido ou não? Diante da lei, o meu equipamento de celular é uma extensão do meu escritório, é uma prerrogativa do advogado. Eu estou aqui com você, aqui eu estou fazendo minhas pesquisas, aqui eu estou fazendo minhas anotações, eu trabalho com equipamento. E aí, eles alegam, né, que é segurança orgânica. Ora, como que uma audiência com comandante, né, eles vão cercear o direito de eu estar ali dentro e até de gravar o ato? Então, são vários casos de atas, né, escritas de forma dissonante daquilo que aconteceu lá, dentro da audiência. Então, você fica desguarnecido. Você vira um mero mortal ali dentro. Mas perante a lei, o advogado pode gravar essas... Pode gravar a audiência. A audiência, o ato é público, né? Então, em nome do ato público, né, essa é uma grande questão que eu vou citar aqui, né? Não há ânimo de se expor à autoridade na internet, né? Você quer ver uma coisa? Uma abordagem policial. Você tem o direito de gravar? Óbvio que tem. Até para salvaguardar a integridade do policial e a sua. O policial também pode gravar. Ele tem a câmera dele ali que grava. Né? Então, salvaguarda o procedimento. A lisura do procedimento. Só que... aí as pessoas falam assim, mas eu tenho direito de imagem. O direito de imagem do servidor público, ele tem. O direito à privacidade. Só que ele não é absoluto. E aí, quando acontece um abuso, né, aquele que está sendo abusado, ele precisa veicular mesmo. Precisa veicular para mostrar para a sociedade que há aquele abuso. Mas não é um crime veicular essas imagens? Então, em tese, eles querem criminalizar. Mas é aí que eu te falo. O agente público, ele tem direito de imagem e de privacidade? Tem, mas não é absoluto. E quando eu veículo vídeo dos abusos perpetrados que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Não é apenas contra a pessoa desse advogado. É contra a advocacia como um todo, é contra o Estado Democrático de Direito. Então, os vídeos que eu veiculo não tem um viés de expor a imagem daquele agente público, de expor qualquer coisa inerente à vida particular, privada daquele agente público, mas o que eu exponho é a ilegalidade que ele está cometendo em face do advogado, da advocacia e do Estado Democrático de Direito. Esse é o ânimos. Então, o direito de imagem e de privacidade do agente público, ele tem um limite. Se o agente público agiu certo, meu irmão, nunca ele vai ser exposto. Mas se ele está agindo, violando direitos elementares do advogado, daquele cliente do advogado, ele precisa ser exposto sim. Né? E desse lado de cá não vai haver acovardamento, não vai haver medo, receio ou temor sequer. Qual é a consequência de um praça que é pego filmando uma ação de um oficial dentro da Marinha hoje? Irmão, eu tenho mais de um caso, porque eu tenho aconselhado os militares a gravarem os atos onde os abusos cometem, né? Então, assim, meu irmão, tudo que o abusador quer é continuar abusando. Então, eu já tenho casos de militar que foi levado para a salinha, parece loucura, parece tempo da ditadura, que foi levado para a salinha e gravou em áudio as falas ali, né? Então, quero deixar claro para os senhores,
Se vocês estiverem sendo abusados, vocês precisam provar isso, porque esses comandantes precisam ser destituídos de seus cargos. Eles precisam perder o poder que detêm para que o abuso cesse. Né? Então é muito importante entender isso, porque qual é a alegação? Todas as pessoas são impedidas de gravar a organização militar por causa da segurança orgânica. Ora, quem aqui quer filmar, quem aqui tem interesse de filmar míssil, granada, bomba, gente armada dentro de quartel? Eu cansei de quartel, eu cansei de ser abusado dentro de quartel e ser amordaçado. O que se quer é lisura no processo administrativo. Só que aí eu vou falar para os senhores, já mudou. O milagre aconteceu. O milagre está acontecendo, porque quando este advogado entra nas OMs hoje em dia, né, depois desses dias de todo um procedimento de divulgação, as coisas estão mudando, senhoras e senhores. O milagre está acontecendo. Por quê? Os procedimentos agora estão autorizando gravar, mesmo com placa espalhada para tudo quanto é lugar. Este advogado está entrando com 2 celulares, está gravando atos, e vejo os senhores que eu não expus ninguém até agora. Porque nos lugares em que estou indo, estou sendo bem tratado, estou sendo respeitado, né? E se por força da lei, né? Isso aí. Por força de invocar as questões legais. Entendi. Cara, você comentou nas tuas redes sociais sobre uma punição de oficiais que compartilharam informações que já eram de conhecimento público, como no caso do caça F-35. Explica pra mim, o que aconteceu nessa situação? Então, cara, o caça F-35, uma aeronave americana, né, numa ocasião de emergência, ela pousou na base aeronaval de São Pedro Aldeia. Isso foi de conhecimento público, em volta da base se tem lá casas, moradores filmaram, gravaram e etc. E aí, um capitão de mar e guerra, inclusive aviador, ele divulgou num grupo de WhatsApp e ele foi sancionado por isso, foi punido disciplinarmente, né? Constituiu advogados, os advogados entenderam que a autoridade que o julgou foi abusiva, que não cumpriu os ditames legais, mas aí eu vou dizer para o senhor, né, e para os senhores, né, isso aí é a famosa volta do anzol. Eu fui dar uma pesquisada na vida do cidadão, né? E ele, lá atrás, ele cometeu muitos abusos, né? É o que eu digo, a coisa Mas é o militar pode ou não pode divulgar uma informação que já é pública? Claro que pode. Se já é pública, se pode. Já é pública, mas aí que tá, o abuso acontece até entre eles. Veja você que um almirante, provavelmente, se ele é um capitão de mar e guerra, um almirante abusou da autoridade que detém e mandou puni-lo, porque ele divulgou. Aí, será que... Isso cabe a recurso jurídico, ele pode correr atrás das meias judiciais. Mas se ele entrar de uns meios judiciais, ele vai sofrer retaliação por parte desse oficial dentro da corporação. Então, eu não sei dizer o certo, cara, mas eu acredito que ele já foi até pra reserva, né? Ele já foi pra reserva. E, Gida, não há que se falar em medo. Essa palavra não pode existir no nosso dicionário. E é disso que o militarismo está precisando, de homens, e eu conheço vários deles. Quero saudar aqueles que estão se comunicando comigo, que são homens de honra, que dentro da OM não baixa a cabeça. Você quer ver uma coisa? O que o militar pode fazer? O tenente chega para um sargento e fala, sargento, faz isso, isso e isso. Ilegal. Tenente, por gentileza, sargento fulano de tal, só me dá uma determinação por escrito? Eu duvido que essa ordem vai ser emanada por escrito. Então a ordem vai ser essa ordem absurda não se cumpre? Exatamente, ordem legal não se cumpre. Mas vai ser retalhado, saiba que vai ser retalhado. Então, cara, mas aí é isso que eu preciso. Pra mudar essas questões, a gente precisa de homens, né? E lá atrás, com 20 e poucos anos, esse que vos fala foi homem para confrontar, afrontar é uma coisa, para confrontar dentro do contexto da hierarquia e disciplina, uma capitão de mar e guerra, que depois se revelou um criminoso. Ali ele já estava cometendo crime, porque o que se presume? Na Marinha, se presume, o cara foi indiciado no IPM, irmão, o que se presume? A culpa. Você tá enrolado pro resto da vida. Aquela mancha, aquela gaivota vai ficar ali. E é isso que eu quero acabar. Tem uma comissão de promoção de praxe na Marinha do Brasil, né? Que por causa de um IPM, de uma acusação de Marinha da Penha, por exemplo, que o sargento João respondeu, a mulher acusou ele de forma leviana, mentiu, tripudiou, ele não prosperou, foi arquivada. Por causa daquilo ali, o cara é promovido só por antiguidade, ele perde um monte de benefício. Mesmo comprovado a inocência dele? Meu irmão, se presume a culpa, é disso que eu tô falando.
É disso que eu tô falando. Então, por que o sistema tá pirando comigo? Porque eu conheço cada detalhe do funcionamento daquilo ali. Eu tenho na minha mão documentos, né, que no momento oportuno eu vou me mostrar. Eu vou trazer a baila. Né? Pode mostrar aqui, o espaço está aberto, vamos embora, exclusividade. Com certeza. Mas aí, eu tive uma entrevista aqui com um praça da Marinha que veio denunciar algumas coisas aqui, alguns absurdos também, e ele falou que dentro da Marinha, até para processar o oficial, você tem que pedir permissão, né? Oficial, permissão para entrar com ação judicial contra o senhor, é isso? O que acontece, cara? O regulamento diz interno, né, que você, para representar contra uma autoridade, você precisa pedir essa permissão. Eu tenho que pedir permissão pro abusador que eu vou processar. Exatamente. E se ele falar, não concedo essa permissão? Mas isso é num contexto, e não cabe, né? Isso é num contexto disciplinar, um contexto interno, né? Hoje em dia, atenção, senhores políticos, aí eu vou falar com os políticos, me dirigir aos senadores da República, aos deputados da República, né? O que acontece hoje? O agente público, né? Por exemplo, eu estou lidando com agente público, comandante da OM tal, né? Ele está revestido do seu cargo público. Então, se ele agir contra mim, eu tenho que processar a União. Não cabe um processo contra ele no CPF. Então, o dinheiro não sai do bolso dele. Ele está blindado contra processo pessoal. Mas ele se acha no direito de me processar. Né? Ele se acha no direito de me processar. Ele abusa, distorce fatos, mente, tripudia, né? Tem todo o aparato legal dele ali, né? Toda aquela assistência jurídica, aquela coisa toda. Eu quero dizer para os senhores que não haverá retrocesso, né? E quero dizer para os senhores praças, para as senhoras praças da Marinha Brasileira, principalmente, e das outras forças, Polícia Militar, Bombeiros Militares, Exército, Aeronáutica, vocês precisam tirar a mordaça de sobre as suas bocas, terem coragem, serem homens e mulheres de fibra, de coragem, que não vão se render a nenhum tipo de abuso. Então, não precisa pedir permissão ou precisa? Então, no contexto disciplinar, cara, é praxe, né? Isso já vem ao longo do tempo, está escrito no regulamento disciplinar, né? Ele precisa pedir permissão, mas o outro tem que anuir, ele tem que concordar, ele tem que... E se o cara entrar com um processo sem pedir a permissão dele, e esse processo comprova que realmente esse cara é um abusador? Ele sofre as retaliações dentro da corporação por causa que ele não cumpriu esse regulamento, mesmo provando do lado de fora, por direito judicial, que ele é uma vítima da parada? Então, Gida, essa questão judicial já é diferente. Eu tô falando aqui no contexto... Desculpa se eu tô sendo ignorante, porque eu não conheço. Eu vou te explicar. Eu tenho uma visão da minha audiência para ela entender a parada. Eu vou te explicar, né? No contexto judicial, se o oficial comete um crime militar, esse militar ele pode fazer, né, uma denúncia junto ao MPM, fazer uma notícia de fatos, né, na questão da justiça militar. Mas isso raramente vai prosperar, porque quando eles abusam, cara, é um militar contra o outro. Agora, se ele tiver prova, né, prova cabal, procura um advogado, procura um profissional do direito. Não é bom fazer nada sozinho, nada sem a cobertura de um profissional que entenda aquilo que está fazendo, né? É importante procurar um profissional especializado. Mas essas autoridades, cara, elas perpetuam o abuso justamente por causa dessa blindagem, né? Então, quando eu falo para os deputados, é para mudarem essa lei. O agente público, ele precisa responder pelo ato dele enquanto persona, enquanto pessoa, porque ele abusa do poder, sabe o que está fazendo e mantém aquilo ali a todo tempo, né? Não retrocede. Como que a sociedade civil pode apoiar os militares que enfrentam esses abusos e perseguições? Então, Gida, eu queria citar um fato aqui extremamente relevante, né? O caso do sargento Alain, da sua esposa Helena Marcolan. Eles têm um filho autista, né? Vejam os senhores, eu me emociono de falar sobre esse caso, porque é um caso extremamente emblemático, né? Um caso que tomou um vulto, né, midiático, acontecido na Capitania Fluvial de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde esse militar ele ingressou com uma ação na justiça para requerer direitos inerentes ao seu filho autista. Uma advogada especialista nessa questão que envolve o autismo. Eu quero me solidarizar com todas as mães e pais de crianças autistas. Vocês são grandes heróis, vocês devem amar os seus filhos e lutar com todas as forças da sua alma pela vida dos seus filhos, como nós lutamos pelos nossos que temos, que não são portadores de patologia. Mas nesse contexto, o militar fez a denúncia,
houve uma repercussão midiática. Meu irmão, ele sofreu retaliações grotescas, grosseiras. Há indícios de que no processo disciplinar ao qual ele foi submetido, né, foi defendido por uma brilhante advogada da área criminal. Mas, enfim, eu costumo dizer que a Marinha, não raras vezes, faz o que quer, né? Por isso que quando eu chego nas OMs, doutor, entra com mandado de segurança se o senhor está se sentindo prejudicado. Doutor, entra na justiça. Não vou fazer isso, senão no momento oportuno. Enquanto isso, eu vou lutar dentro do sistema, fazendo tudo que eu preciso fazer, indo nas OMs, exigindo a minha entrada para defender os interesses de todos os meus clientes com todas as forças da minha alma. E jamais desrespeitei qualquer oficial, jamais desrespeitei qualquer autoridade, simplesmente exijo aquilo que me é direito legal. Então, essa família lá de Minas, meu irmão, por causa de um filho autista que eles buscaram defesa de direitos, esse menino foi excluído do serviço ativo, sofreu sanções das mais terríveis, IPM, sindicância, mais de um. A mulher passou a ser paciente psiquiátrica. Ele pediu para pessoas não irem na casa dele porque tem laudo psiquiátrico dizendo que a farda, qualquer coisa inerente à Marinha, né, trazia gatilho para ela. Essa pessoa atentou contra a sua própria integridade física, né, a esposa. Caramba. Então a família está completamente desgraçada. Eu quero dizer para vocês, Alan, Helena, há esperança. Vocês vão reverter esse quadro. Num lugar de justiça, haverá justiça. Existe um Deus que rege todas as coisas, eu acredito muito nisso, e ele vai fazer justiça por vocês. E eu sou a prova de justiça sendo feita, por quê? Aquele que foi vilipendiado, aquele que foi humilhado, aquele que foi perseguido, que foi massacrado, que ficou em depressão, que teve perdas incalculáveis, está aqui hoje encorajando os senhores e as senhoras a fazer aquilo que é preciso para mudar o que precisa ser mudado. E a sociedade civil pode fazer o quê? Justamente dando voz para a gente, né? Tem aí minhas redes sociais, TikTok, Adriano Rocha, tem aí o Instagram, Adriano Rocha, a minha conta no YouTube, né? A gente está começando aí, tenho muita dificuldade com a tecnologia, com a rede social, agradeço a ajuda aí, Gida, sempre solícito, né, para ajudar aos meus meninos lá que estão me ajudando, né? Agradeço muito a vocês. E aí, doutor Adriano Rocha, /direito militar, né? A gente fez tudo isso, acho que não tem nem um mês, né? Se tiver no muito, tem um mês. A gente vai coordenar isso. Deixa eu te falar, eu fiz 3 ou 4 entrevistas aqui com a Sargento Lousada, que luta pelos direitos de militares com filhos PCDs, né, que fala. Uhum. E ela me trouxe uma luz para uma parada que eu não enxergava. Quando um oficial ele retalha um praça que precisa de uma escala reduzida, precisa de uma assistência porque eu tenho um filho autista, ele não comete um ato contra o praça, ele comete um ato contra a criança. Exatamente isso. Você está sem o pai ali, que precisa de um pai. Cara, quem tem um filho autista num grau 3, sabe a dificuldade que é você... Cara, 24 horas você tem que estar com esse garoto. E ninguém pede, cara, ninguém escolhe ter um filho autista. Entendeu? Isso pode acontecer. Então, saibam, a todas as organizações, a todas as instituições e todos os oficiais que atentam contra militares com filho PCD, que vocês estão cometendo um crime contra as crianças PCDs. Exatamente. E enquanto a gente tiver voz aqui, enquanto a gente puder, a gente vai denunciar isso. E a gente paga o preço que tiver que pagar, custe o que custar, nem que seja a nossa própria vida. A gente vai lutar pelo direito dessa galera. Pô, isso merece até minhas palmas. Pra cima. Chego a me arrepiar. Então, Gida, até nesse contexto aí, cara, essa família tá assim, vivendo aquilo que é o pior momento da vida deles. Eu meio que caí de paraquedas. Covardia demais, cara. É covardia. Pode abrir o espaço para eles. Se eles quiserem falar sobre o caso, eu abro espaço para eles, de forma que isso não prejudique eles. Sim, tá? Eles não têm... Você, como advogado, conduz, vê se for necessário a gente expor essa situação e mostrar a realidade, a gente vai expor. O espaço está aberto. Como é que é o nome dele? Sargento, ex-sargento, né? Porque agora já saiu a portaria de desligamento. Ex-sargento Alan Xavier, né? A esposa dele, Helena Marcolan. Inclusive, o sargento Alan agora foi diagnosticado porque, diante da dinâmica, ele começou a entender que ele tinha alguns sintomas de autismo, porque ele foi estudar autismo. E ele é um rapaz inteligente demais. Então, assim, meu irmão, eu agradeço muito, né? Agradeço muito a sua sensibilidade, né? E com certeza eu vou voltar aqui com o sargento Alan. A esposa dele não tem condições de falar porque está num estado deplorável psiquiatricamente,
né? Mas ele com certeza vai conseguir falar. E ele também é autista, né? Só pra você ter noção. Atentaram contra toda uma família psiquiátrica. Ele tem 2 filhos autistas, um adolescente, esse pequeno de 6 anos, que é o Gael, né? E ele mesmo é um militar que foi diagnosticado, um ex-militar que foi excluído, a bem da disciplina, num processo eivado de vício, né? Por conta de ter requerido direitos elementares para a família, para a vida dele, e até mesmo de ter exposto na mídia as covardias que estava sofrendo. Então, com certeza, as autoridades virão para cima de mim, porque eu vou expor agora o câncer da forma que tem que ser exposto, sem nenhum medo, sem nenhum receio, e vou defender os interesses dos meus patrocinados, e mais do que isso, das praças como um todo, de todos os lugares do Brasil que estão sofrendo aí as agruras dos abusos e das perseguições. Sargento Alain, conta com o nosso apoio, com a nossa estrutura, espaço aberto aqui para você e te aguardo aqui para a nossa entrevista. Doutor, me diz uma coisa, como que o Ministério da Defesa tem encarado essas denúncias? Você tem alguma informação? Porque, assim, quando eu falo de Ministério da Defesa, eu falo de um órgão superior que coordena todas essas instituições. Tem algum parecer? Como que eles têm encarado essas denúncias? Tem algum pronunciamento do Ministério da Defesa sobre isso? Então, cara, eles são, por exemplo, os comandos de força, né? Eles são autoridades covardes, né? Em geral, são covardes. Porque, você quer ver uma coisa? O comandante da Marinha, o almirante Olsen, quando ele fez aquela declaração de que o João Cândido Felisberto e toda aquela equipe de marinheiros que se insurgiram contra o ato ilícito por parte da oficialidade naquela época, que eles são abjetos marinheiros, isso mostra quem é ele. Isso mostra quem é Vossa Excelência, almirante Olsen. Então, existem abjetos aí. Abjetos não são os torturados. Abjetos são aqueles que estão torturando, né? Então, assim, no caso do Sargento Alain, eu identifico, irmão, caso de tortura psicológica, tortura física. Esse que vos fala passou por um processo de tortura, né? Passou por um processo de tortura psicológica, de assédio moral crasso, passou por tortura física, né? E eu tenho como provar isso porque quem viveu comigo está vivo ainda, né? Então me acionem, eu queria que os senhores se manifestassem, autoridades navais, Ministério da Defesa, as autoridades aí dos direitos humanos do governo federal, presidente Lula, enfim, seja lá quem for, gostaria que me procurassem para saber aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou narrando, para que recebessem de mim, né, as informações de forma mais apurada, mais técnica, né? E aí já tem sido Eu queria falar aqui, né, já se foi feito pela Confraria do Direito Militar, uma advogada já pediu, se salvo engano, uma audiência com o presidente da República para tratar desses assuntos. Meu irmão, são muito graves, né, essas questões. Inclusive, né, eu vou falar aqui, lá nos idos de 2010, né, alguns poucos anos atrás, tem um lapso temporal, né? Um médico na Unidade Integrada de Saúde Mental, né? Tem muita coisa que eu tenho para falar sobre a Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha do Brasil, né? A UISM, localizada ali na Pechincha, ali em Jacarepaguá. Um médico da Marinha, né? Um criminoso, um monstro, né? Ele violou sexualmente diversos pacientes. Então eu tenho os relatos, eu tenho a dinâmica de fatos ali dos mais nojentos possíveis. Aí você chega num ambiente, né, onde essas coisas estão acontecendo... Qual a especialidade desse médico? Psiquiatra. Abusando de pacientes dentro do hospital? Dentro de nosocômios da Marinha, tanto na Unidade Integrada de Saúde Mental, quanto na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, salvo engano. O cara tá internado lá, tá sedado? Não, nesses casos, né, os casos que eu tenho conhecimento, o cara tá vulnerável. Meu irmão, em depressão você tá vulnerável. Completamente vulnerável. Você tá tomando medicamento. Eu cheguei a tomar 9 comprimidos dia. Tem quantas denúncias contra esse médico? Pô, tem algumas, cara. Várias. Comprovadas? Comprovadas e condenações. Inclusive, ele foi excluído dos quadros da Marinha por força de sentença, né? A Marinha, por si só, eu acredito que não excluiria, né? Mas houve sentença que excluiu ele da Marinha. Esse cidadão recebia os pacientes, trancava a porta. É por isso, diretora da Unidade Integral
Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha. É por isso que eu pedi audiência com a senhora, é por isso que eu já estive aí algumas vezes falando com o vice-diretor, falando com médica do alto escalão aí da UISM, porque eu quero autorização dos senhores e das senhoras para que os pacientes gravem as consultas. Porque há uma norma, né, do Conselho Federal de Medicina que autoriza essa gravação. Olha o impasse. Autoriza a gravação. Mas o médico, ele pode se recusar a autorizar a gravação. Aliás, se recusar a atender. Então, como que eu chego no órgão público onde tem um médico lá, né, que vai atender o paciente psiquiátrico e ele não permite a gravação? Então, eu já falo logo, meu irmão, na dúvida, vai grampeado e grava. Grava a consulta e você tá gravando para se resguardar, não é para expor médico. Mas vai que esse médico te toca, né? E cá para nós, Ojeda, não são casos isolados de médicos que estão com pacientes... É mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina. Agora, deixa eu entender, esses médicos atendem só militares ou é família dos militares também? Atende as famílias dos militares também. Então, vamos supor, eu tenho minha esposa grávida lá, e aí eu, sou todo feliz porque eu não dependo do SUS, eu tenho um hospital militar, mando minha esposa grávida pro hospital militar e minha esposa é abusada por um médico. Pode ter um monstro desse para atender ela, cara, infelizmente. E aí, o que acontece? De repente, aqui fora, é mais fácil de se reverter. Igual esse anestesista aí que foi pego aí colocando o órgão genital na boca da mulher sedando com... O advogado desse caso é um amigo meu, ele já veio, inclusive, aqui também. Pois é, nem sabia. Então, parabenizo até o doutor por encarar uma defesa dessa, que questão de crime sexual, eu, por questão de foro íntimo... Ele é advogado da família, da vítima. Da família? Tá. Porque eu, enquanto advogado, respeito os criminalistas que defendem todo e qualquer caso por questão de foro íntimo. Crime sexual eu defendo? Defendo. Só se eu tiver plena convicção de que você é inocente. Você foi acusado de um estupro, mas eu sei que você é inocente. Eu vou te defender. Agora, se ele chegar pra mim e falar, eu cometi, nem me procura que eu não defendo. Cara, eu sou a favor de justiça para todos. Eu acho que o advogado ele pode até advogar pro criminoso. Tá ciente que o cara cometeu o crime, mas vai tentar ali Sim. que o cara não sofra abusos ou Sim. uma pena que não seja daquilo ali... arbitrariedade, assim, na realidade, eu sou a favor do rigor no pequeno delito, eu acho que o cara tem que ser preso pra caramba, em qualquer situação, mas, assim, o cara também não pode estar à mercê de um judiciário que bota qualquer coisa, ou um judiciário imparcial, tudo, entendeu? Então, acho que advogado tem que ter para todos, porque a lei diz que todo mundo tem direito à ampla defesa. Sim. Então, e eu até parabenizo... Se todo advogado pensasse que não advogo para criminoso, então a gente não teria a advocacia até para esses casos. É isso que eu preciso esclarecer, Ojeda. Eu, particularmente, eu não sou obrigado a defender causa nenhuma, né? Nenhum tipo de alguém que está sendo imputado. Eu decidi por questão de foro íntimo. Sim, uma questão pessoal sua. Uma questão pessoal. Mas eu tenho um advogado extremamente profissional, né? É um amigo, assim, de longas datas que eu encaminho para ele. Ele é um criminalista e ele faz crimes de qualquer... Eu conheço uma galera criminalista nível, aí que gosta dessas tretas. Então, eles pegam e fazem e eu bato palma para eles no exercício da função. São colegas que são respeitados por mim, mas essa é uma questão de foro íntimo, eu ter esse direito e não faço. Como que a grande imprensa tem encarado isso tudo? Tem te dado apoio, tem dado voz a essas denúncias ou não? Então, cara, até agora, saiu na revista Fórum, né, essa questão da denúncia, não minha, mas da Confraria do Direito Militar, saiu na revista Fórum, né, esse requerimento que protocolamos no Conselho Federal da OAB, né, então quero pedir aí ao doutor Simonetti, né, que aprecie isso com muita transparência, com muito fervor, né? Que entenda que a advocacia está sendo vilipendiada, está sendo humilhada, está sendo destroçada nos ambientes militares. Assista os meus vídeos aí. Eu quero agradecer aos colegas advogados. Esse dia me ligou um advogado com mais de 40 anos de serviço. Falou, doutor, parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo. Eu falei, e o senhor é quem? Aí ele se apresentou, olha, eu sou advogado há mais de 40 anos, eu sei do que acontece no ambiente militar e eu nunca vi ninguém fazer o que o senhor está fazendo. Então, eu quero até deixar claro, o que me move é algo muito maior do que eu, né? Eu costumo dizer que eu sou idealista, o meu ideal por equidade e por justiça é grande, isso vem desde pequeno, faz parte de uma vocação, e eu acredito, digo de novo, há um espírito que se move em mim para esse exercício, para essa função e para exercer esse papel que estou fazendo hoje. Então, pelo que você falou, a grande imprensa
Nada, né? Silente. A grande imprensa silente. A grande imprensa, né? Inclusive vou deixar claro aqui. Eu fiz um vídeo falando recentemente da fatídica morte da capitã de Marighella, Gisele, né, no Hospital Naval Marcílio Dias. No momento daquele ocorrido, daquele sinistro, né? Ela foi alvejada por um tiro de fuzil na cabeça. O Hospital Naval Marcílio Dias é cercado ali pelo complexo do Lins, então existem ali criminosos transitando à torta e à direita ali nas adjacências, né? E, meu irmão, eu estava fazendo uma inquirição de um IPM ali dentro, no exato momento do que estava acontecendo. E aí a médica, que inclusive estava ali sendo ouvida, recebeu a informação, né? A gente teve que dar uma parada para ela ligar para ver se precisavam dela, porque ela era médica de uma especialidade, né? E ela possivelmente podia estar necessitando dela ali. Foi in loco. Eu fiquei sabendo in loco. Quando eu saí, isso era período da manhã ali, acho que 10 e pouca da manhã, não me recordo bem o horário, foi recente, né? Então, quando eu desci, já tava ali Band, Record, SBT, aquela reportagem toda, e a dinâmica do hospital já mudou. E logo em seguida, a imprensa começou a noticiar esse fato, né? E logo em seguida, houve um comando, acho que partiu do 1º Distrito Naval, para que tropas de fuzileiros ocupassem imediatamente as adjacências ali do Hospital Naval Marcílio Dias. Eles fazem uso de um decreto de 1941, né? Não houve GLO, né? Não houve uma determinação do presidente da República, do Ministério da Defesa. O que houve ali foi um comando do 1º Distrito Naval, né? Eu tenho minhas dúvidas da licitude desse processo. Por quê? Porque a comunidade está se sentindo violada, a comunidade está se sentindo aviltada. Por quê? Porque as Forças Armadas estão exercendo um poder de polícia ali naquele lugar, aos arredores, né? E esse decreto de 1941 fala sobre um perímetro, né, das OMs que podem ser salvaguardados ali pelas forças militares, um ambiente de 1.320 metros, né, 1 quilômetro e 320 metros. Né, isso é um decreto de 1941, né, e eles se utilizam disso para fazer essa dinâmica. Mas será que não está havendo excesso? Essa é uma pergunta, né? Será que não está havendo excesso? O que está acontecendo lá? Qual é o modus operandi das forças, né? Quais são as determinações que as praças estão recebendo? Então, as praças ficam expostas ali, mas, na verdade, é o alto comando que dá as ordens, né? E uma coisa que eu quero deixar bem claro, né? Eu recebi aqui o vídeo do sepultamento, eu me solidarizei muito. Para mim, ser humano é ser humano, Ogida. Para mim, ser humano é ser humano, não importa se é preto, se é branco, se é louro, se é moreno, não importa se é hétero, se é homoafetivo, se é transexual, não importa se tem dinheiro ou se não tem, ser humano é ser humano. Eu nasci para amar pessoas, eu nasci para amar seres humanos, indistintamente. Então, eu não faço distinção de pessoas e pessoas. E a hierarquia e disciplina não faz distinção de pessoas para pessoas. E é com base nisso que eu pergunto, será que o senhor comandante do 1º Distrito Naval, ou será que outra autoridade competente de onde emanou essa ordem para deslocar para lá carros blindados, carros lagarta anfíbio, centenas de fuzileiros para ficarem ali ininterruptamente 24 horas vasculhando aquele perímetro? Será que se fosse a mulher do cabão, a mulher do sargento, ou o próprio sargento, ou o soldado, será que teria toda essa mobilização? Ou será que só está acontecendo porque foi uma capitã de Marighella extremamente conceituada, a quem eu respeito muito, né? Tudo que ela fez pela Marinha enquanto médica geriatra, tudo que ela fez pela família naval, respeito muitos familiares, mas esse questionamento mesmo é pertinente. Será que fariam toda essa mobilização se fosse o soldado Joaquim ou a sargento Maria, por exemplo? Né? Fica aí a minha indagação, a minha perquirição e a minha solicitação aí de informações sobre isso. Eu vou além disso ainda. Cidadão morre todo dia e não tem um apoio ali, talvez nem das forças militares.
Pronto, então você entendeu. Por que quando tem troca de tiro e tem bala perdida, já que o hospital tá ali movido no miolo, né? Tá ali no miolo. Meu irmão, se corre risco o tempo todo. Eu, como advogado, essa semana eu fui Tanto os profissionais quanto quem frequenta. Exatamente, eu vi de profissionais. A gente vive aqui apavorado. Eu ouvi dessa médica falando, ó, quando eu tenho que sair daqui depois de cirurgia, quando já escureceu, eu saio dentro do meu carro apavorado. E eu chego na OM, eu passei 10 dias quase indo pra lá, ininterruptamente. E como é que você vai, né? Sabendo que uma área está conflagrada, que tem guerra urbana, polícia contra marginais, como é que você fica? Então, Marcílio Dias hoje está submetido ao Deus dará, está submetido à inércia a inércia do poder público. Mas hoje, né, vamos ver até quanto tempo vai durar. Tem mais de 200 fuzileiros lá. Por quê? Por causa da morte da capitã de Marighella? Do capitão de Marighella? E se fosse o soldado João? E se fosse o marinheiro? E se fosse a esposa do marinheiro? Eu tenho relatos, né, de que tiros já cravaram ali a parede de uma mulher grávida com um filho recém-nascido. Ou seja, poderia ter alvejado a criança. Você pode ter certeza que muitos soldados João ali já morreram nessa situação e ninguém nem soube de nada. Com certeza. Porque não foi divulgado. Doutor, eu vou encerrar por aqui. Vou deixar aqui um gostinho de quero mais para nossa audiência, porque a gente já tem 1 hora aí de entrevista. E vou pedir à nossa audiência ali que compartilhe esse vídeo com todos os militares, com pessoas que você sabe que está passando por essa situação. Comente nesse vídeo ali se existe alguma coisa que há mais do que isso que a gente não falou, eu quero deixar já o convite aberto aqui para uma parte 2, né, com o sargento lá que está para vir aqui, para a gente abordar esses temas, tá? Quando eu perguntei sobre a grande imprensa, eu só quis perguntar sobre isso, porque eu já sabia que ela não falava, e foi por isso que foi criado o Portal do Gida, para trazer a verdade que a grande imprensa não mostra, a verdade que muitos não querem falar, porque às vezes tem que pagar um preço alto por isso, mas a gente não tem medo e a gente vai mostrar tudo que tiver que mostrar. Eu quero uma geração futura aí, meus filhos, meus netos, sem todos esses problemas aí. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Cara, obrigado pela tua presença, obrigado pela sua disposição, pela sua luta, pela sua vontade de fazer justiça, que é a mesma que a nossa aqui, o preço que você paga para poder defender ali essa galera ali que hoje talvez até tenha condições, mas não tem coragem de fazer. Então eu acho que isso é um chamado muito nobre, você merece ali o nosso agradecimento, você merece ali a nossa homenagem e eu vou deixar sempre a porta aberta toda vez que você quiser mídia para os teus casos, vem para cá porque a gente vai botar a boca no trombone, vamos fazer barulho e vamos para cima. Valeu, meu amigo. Obrigado, Gida. Você é dos nossos. Eu que agradeço, cara, a gentileza do convite. Eu que agradeço aí a recepção calorosa. Eu que agradeço aí a entrevista, o espaço aberto, né? E reitero as praças da Marinha, que são as mais sofridas, as praças das Forças Armadas e das Auxiliares. Contem conosco sempre. Não desista, não baixe a cabeça. A força, né? Os militares precisam ser... A tropa precisa ser militarizada, hierarquizada e disciplinada, mas jamais vilipendiada, abusada, humilhada e amordaçada. Tamo junto, vamos junto. É o arroba das tuas redes sociais? Arroba eu.Adriano Rocha, o TikTok e o Instagram. O YouTube tá começando agora. Acho que só o Instagram. Geralmente Instagram é o que a galera entra em contato. E aí eu quero deixar claro aqui, né? Eu sou um mero instrumento, né? Eu sempre digo que eu sou o bisturi e o cirurgião é o Senhor do universo, aquele que a ele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, muito obrigado aí, meu irmão. Tamo junto. Deus abençoe você. Galera, curte muito, compartilha esse vídeo aí. Vamos pra cima de treta polêmica, porque isso aí roda nosso canal, dá o nosso combustível que a gente precisa lá para continuar fazendo esse trabalho. Até a próxima entrevista, um abraço e Deus abençoe.